a doutrinação ideológica através do cinema. Gente, poucas pessoas têm noção de como o Brasil foi destruído ideologicamente por causa da doutrinação americana. No primeiro período do cinema americano, o governo americano patrocinava massivamente o medo do comunismo. Nos Estados Unidos, se você chegasse nos Estados Unidos naqueles meados dos anos 50 e as pessoas desconfiassem que você fosse comunista, e olha que a maioria nem sabia o que era comunismo, mas se elas desconfiassem que você era comunista, elas iam talvez até te matar, porque o cinema batia constantemente no comunismo. Era aquele desespero em cima do comunismo. E naquele período, os filmes americanos eram sempre de heróis americanos matando os malignos comunistas. No segundo momento, que foi tentar justificar a continuidade da guerra do Vietnã, os Estados Unidos doutrinavam americanos e as pessoas ao redor do mundo, mostrando que a guerra do Vietnã era uma coisa merituosa e que as pessoas... Eu lembro de uma frase do filme Rambo, em que, ao ser convidado para o filme, o Rambo falava que não ia. O Sylvester Stallone, interpretando o Rambo, falava que não ia porque ele não queria mexer mais com guerra. Então o Trautmann falava com ele que aquelas pessoas malignas abriram a barriga das mulheres grávidas, arrancaram as crianças de dentro da barriga das mulheres e jogaram no fogo. Ou seja, eles pintavam uma ideia de que todo inimigo dos Estados Unidos eram extremamente cruéis e malignos. No entanto, os Estados Unidos, nesse processo imperialista pós-Segunda Guerra, só invadiu países. O terceiro momento da utilização da indústria cinematográfica americana para a doutrinação ideológica é o que a gente está vivendo hoje, que é o momento da destruição do Islã. As pessoas muçulmanas são aquelas que mais têm hidrocarbonetos no planeta. Então, quando a gente fala muçulmanos, a gente pode automaticamente associar a ideia de donos do petróleo. Então, ao redor do mundo, os doutrinados já estão achando que todos os muçulmanos são homem-bomba, porque o cinema americano, o jornalismo americano e o jornalismo dependente do americano, conectado ao americano, está sempre falando sobre essas coisas de que o povo do Islã é maligno, é cruel e é covarde. Agora, vamos pensar como que tudo isso aconteceu e por que isso aconteceu. Quando a Guerra Fria se iniciou, ou seja, acabou a Segunda Guerra Mundial, a Rússia completamente destruída, formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e os Estados Unidos, que estavam numa zona de conforto muito grande, que só entrou no finalzinho da guerra para cometer o genocídio no Japão, eles estavam numa situação de conforto absurda. Eles começaram a tomar porções de terra no terceiro mundo através dessa doutrinação ideológica. Só que muitas pessoas, depois de passar muita fome, decidiram fazer as revoluções sociais para que os trabalhadores também partissem um pouquinho do bolo. Então, o que é que os Estados Unidos fizeram naquela época, que não aconteceu só no Brasil, aconteceu no Chile, aconteceu em muitos países ao redor do mundo? Espalharam a ideia de comunismo e patrocinaram golpes de Estado em praticamente todo o terceiro mundo. Aquele momento em que o Brasil teve o golpe militar, praticamente todo o sul do planeta sofreu golpe militar exatamente para tomada de regiões por questão estratégica. O que eles queriam era tomar regiões que fornecessem para eles minério, fornecessem para eles energia, fornecessem para eles alimento. Regiões de atuação geopolítica. Então agora, quando a gente entra nessa idade contemporânea, que já fica mais difícil vir com esse papo de comunismo, eu até achava isso, mas depois de ver o jovem brasileiro acreditando nessa palhaçada, eu tenho lá minhas dúvidas. Mas nesse momento, pós-Guerra Fria, que caiu esse argumento do comunismo, eles precisam agir de uma forma mais estratégica, que é gerar esse caos político que eles estão gerando em vários países ao redor do mundo. Então entra essas teorias que, infelizmente, a gente não tem como provar diretamente, mas tudo indica, por exemplo, que eles têm uma influência muito grande na Lava Jato, principalmente através dos donos da Lava Jato, né, que são, em primeiro lugar, os partidos como o PSDB, e na escada, né, de atuação da Lava Jato, as autoridades constituídas, que são os promotores, no caso de esfera federal, são os procuradores, e também o juiz, né, em especial, esse juiz maravilhoso que condena, o juiz que fundamenta a condenação na autodefesa, né? Explicando, olha, gente, vocês me desculpam, eu fui muito criticado por estar condenando o Lula, mas o Lula tem que ser condenado.
o que o Sérgio Moro quer nesse processo? Talvez ganhar um pouco de dinheiro através da rifa do Brasil para se tornar uma neocolônia dos Estados Unidos e principalmente satisfazer o ego pessoal, porque nunca um juiz brasileiro teve tanta projeção quanto o Sérgio Moro. A gente teve o caso do ministro Joaquim Barbosa, que se transformou numa espécie de justiceiro no Brasil, mas nesse segundo momento o Sérgio Moro virou um popstar brasileiro, que inclusive pode ser comparado ao Bono do YouTube dentro do Brasil. E a gente tem pessoas no Brasil que querem a condenação do Lula não por questões de justiça, mas simplesmente porque foram ensinadas a odiar o Lula. Mas por que essas pessoas odeiam o Lula? Essa é a pergunta mais complexa que se tem. Essas pessoas odeiam o Lula porque houve uma doutrinação de ódio contra o Lula criada a partir de um raciocínio ligado à ideia de comunismo, um raciocínio ligado à ideia de extrema corrupção que nasceu através do Lula, um raciocínio que, na verdade, quer esconder da população que o que acontece, na verdade, com o governo Lula é uma redistribuição de renda que irrita, e irrita de forma extrema aqueles que têm dinheiro e não querem contribuir, por exemplo, com os estudos dos mais pobres. Mas agora eu vou falar com vocês qual que foi a gota d'água para o início da interferência americana no Brasil. Há uns anos atrás, mais precisamente alguns meses antes do início dos protestos populares que aconteceram por causa do investimento nas agências de internet, o Brasil decidiu que ia começar a fazer negócios com a China sem a intermediação do dólar. Poucas pessoas entendem o que significa isso, mas isso significa uma perda absurda para os Estados Unidos, que hoje deve para a China mais da metade do PIB. Os Estados Unidos têm uma dívida da balança comercial extrema com a China. E se o Brasil, um dos maiores produtores de alimento e um dos maiores produtores de minério do mundo, começasse a fazer negócio diretamente com a China, sem a intermediação da moeda americana, isso poderia significar a China se transformando, sim, na primeira potência econômica do mundo. Vários especialistas apontam a possibilidade da China ultrapassar os Estados Unidos nos próximos anos, e talvez uma medida que os Estados Unidos tomou para conseguir interromper esse processo foi quebrar o BRICS. Porque nesse momento em que os Estados Unidos quebrou essa possibilidade de negociação bilateral entre um dos maiores fornecedores de matéria-prima e alimento, que é o Brasil, e um dos maiores fornecedores de produtos industrializados que precisam desses gêneros, que é a China, ela automaticamente quebrou as pernas da China sem tocar na China, que, como todo mundo sabe, está cheia de bombas nucleares. Então, enfim, vamos deixar bem claro que o Sérgio Moro não só massageia o ego pessoal, mostrando para os seguidores que sim, ele condenou o Lula, ele jamais decepcionaria os reaças que estão aguardando há tempos essa condenação, mas ele também pode estar ligado a um projeto de desindustrialização e neocolonialismo com a nação brasileira, porque isso é interesse dos países de primeiro mundo, ter países que forneçam gêneros primários. E é contra isso que o brasileiro tem que lutar. É nessa hora que a gente tem que quebrar a barreira entre direita e esquerda, a gente tem que derrubar o muro de Berlim, a gente tem que quebrar essa barreira que foi criada para dividir e depois conquistar. Muito obrigado. Vamos continuar aí no programa Cafeína Semanal do Cafezinho, hoje especial com esse caso do espetáculo da condenação do Lula.